aqui da doença de Chagas. No caso, Carlos Chagas, na época ele trabalhava no Instituto Oswaldo Cruz. O protozoário ele vai se instalar no coração, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ciências Curto e Grosso, Ciências Sem Enrolação. E continuando a nossa série, vamos começar a questão das doenças, certo? Se esse assunto te interessa, você quiser esse material, vai lá na descrição do vídeo, certo? Que os slides, todos os slides da aula de hoje e dos outros estão na descrição do vídeo, é só fazer o download, ok? Então, se esse assunto te interessa, permaneça conosco e vamos à vinheta. Olá pessoal, sou o professor Augusto Mota. Então, como eu falei, vamos começar a parte das doenças causadas pelos protozoários, né? Dentre as doenças, vamos abordar a questão da doença de Chagas, a questão da amebíase, tricomoníase, toxoplasmose, malária, leishmaniose e giardíase, né? No caso da aula de hoje, vamos falar sobre a questão especificamente da doença de Chagas. No caso aqui da doença de Chagas, nós vamos ter o seguinte. Primeiro, essa doença ela foi descoberta por Carlos Chagas em 1909, que era um médico e cientista brasileiro lá no Rio de Janeiro, né? E Carlos Chagas ele começou a estudar doenças que acometiam trabalhadores da linha férrea, né? E ele foi estudar e percebeu que a contaminação, que era uma doença que atacava o coração. E Chagas, na época, ele percebeu que essa doença era transmitida por um inseto, né? No caso, o barbeiro. E na época foi uma coisa meio que revolucionária, porque não era muito comum doenças serem transmitidas assim por insetos. No caso, o vetor ser um inseto, né? E no caso ele descobriu que o vetor da doença era, no caso, o barbeiro, né? E no caso, a doença de Chagas, ela foi nomeada justamente por causa do professor de Carlos Chagas, né, na época. Aqui ele era médico e trabalhava no Instituto Oswaldo Cruz na época. Além disso, como eu falei, o vetor da doença é o triatoma, ou conhecido popularmente como barbeiro, né? Que é o Triatoma infestans. No caso, por que esse inseto ele é chamado de barbeiro? Porque basicamente a picada dele, como ele é um inseto hematófago, ele vai picar a pessoa à noite. E como geralmente a pessoa está dormindo e a parte do corpo que está exposta é o rosto, ele pica no rosto da pessoa, né? Geralmente a picada se dá no rosto. Daí ele se chama de barbeiro, né? A picada desse inseto ela vai gerar o que nós chamamos de chagoma, né? Isso na fase inicial, justamente as 2 primeiras semanas após a picada, né? Você vê aqui o chagoma, ó, que é esse inchaço, justamente decorrente da picada do barbeiro, né? Além disso, nós vamos ter o seguinte também. O protozoário que causa isso, no caso aqui é o Trypanosoma cruzi, certo? No caso aqui o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário flagelado, e ele recebeu esse nome aqui de Carlos Chagas justamente porque na época o professor de Carlos Chagas era Oswaldo Cruz, e ele, querendo homenagear o professor dele, colocou o nome do protozoário de Trypanosoma cruzi. Esse termo cruzi é devido ao professor de Carlos Chagas, que era Oswaldo Cruz, né? E aí, como vocês já viram antes no decorrer das aulas, é um protozoário flagelado que se locomove através do flagelo.
No caso aqui, os sintomas basicamente são o seguinte: o protozoário ele vai se instalar na corrente sanguínea, né? Vai ter a fase aguda, que vai gerar o chagoma, alguns sintomas como febre, dentre outros. Só que o grande problema da doença de Chagas é a fase crônica, né? O que é que vai acontecer na fase crônica? O protozoário ele vai se instalar no coração, né? Dentre os sintomas aqui, como eu falei para vocês, ele vai atacar o coração, vai gerar um crescimento do coração, e isso em 10 anos, devido a um grande crescimento do coração, a pessoa pode morrer, né? E o protozoário também ele pode afetar os pulmões e o esôfago. No caso aqui, o que é que vai acontecer? Não tem cura. O protozoário, a doença ela é diagnosticada nessa fase pelo exame de sangue, né? E nessa fase aqui não tem cura, só tem controle do crescimento do coração e da questão do protozoário. Então, infelizmente, a doença de Chagas ainda não tem cura e é uma doença que pode levar à morte, né? Tipo, a pessoa morre, no senso comum, popularmente, o pessoal conhece como morreu de coração crescido. Basicamente isso, entendido? Além disso, a prevenção ela vai se dar justamente pelo combate ao barbeiro, né? Pulverizando áreas, cuidado para quem mora em sítios, fazenda, a questão onde se acumula lenha, né? Antigamente, claro que hoje em dia não existe, basicamente não existe muito isso, a questão das casas de pau a pique, né, que no caso o barbeiro ele se escondia aqui, ó, nas frestas das casas de pau a pique. Então era muito comum nessas casas terem barbeiro. Hoje em dia eles podem se esconder nas telhas, em lenha que fica acumulada por muito tempo. Então muito cuidado em relação a esses locais. Então basicamente o combate se dá pelo combate ao inseto, que é o vetor, né, no caso aqui o barbeiro. Então, no caso, pessoal, sobre a doença de Chagas era isso que eu tinha para falar, né? Na próxima videoaula iremos ver uma nova doença, né? No caso aqui a amebíase. E aí, se você gostou, por favor, deixa seu like, né? Se inscreve no canal, comenta, que isso ajuda o nosso trabalho pra caramba. Também, no caso, se você gostou desse material, vai lá na descrição do vídeo, como eu falei. Tem lá o link, você pode fazer esse download gratuitamente, certo? E aí deixa seu like, comenta. Nos veremos na nossa próxima videoaula. Forte abraço, fiquem com Deus e fui!